Olá, você crê em milagres? Eu quero pensar com você com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5, que diz assim: Atos dos Apóstolos 12, 5. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Conta-se que uma determinada região estava passando por uma seca bastante extrema e a igreja se viu na necessidade de dobrar os joelhos a fim de rogar a Deus para que aquela situação ganhasse outros contornos. E assim, as famílias da igreja foram chamadas, foram desafiadas a entrar em oração e assim foi feito. Conta-se que uma determinada família, num determinado dia, entrou em oração e após terem feito ali aquele momento de oração, acredito que num culto doméstico, as pessoas saíram para desempenhar as suas atividades, quando a criança pediu para que aguardassem só um instante. Ela correu lá dentro e pegou um objeto. Pegou o guarda-chuvas. Naquele instante, alguém olhou para a criança e lhe perguntou: mas o que você está fazendo? Para onde você vai com isto? E a criança respondeu: mas nós não estamos orando para que chova? Observem vocês que coisa bastante interessante. Vamos entender aqui o contexto em que está inserida a passagem que nós acabamos de ler. Herodes empregou uma perseguição ferrenha à igreja, já tinha mandado matar Tiago e agora começa a mandar perseguir e prender os cristãos. E neste particular, o apóstolo Pedro está encarcerado, debaixo de uma vigilância acirrada. E o que acontece? A igreja está em oração, a igreja está levantando clamor em favor de Pedro, e como também naturalmente em favor dos demais. Algo extraordinário está por acontecer. E é interessante que na medida em que a igreja está ali levantando clamor pela intervenção divina, é interessante que o texto nos diz que um anjo vai lá e abre as portas do cárcere. E aí, Pedro, o texto diz que Pedro não sabia se estava sonhando ou se aquilo era realidade, até que finalmente ele passa pelo último portão. É quando o anjo se afasta e ele se dá conta de que aquilo é uma realidade. O que ele faz? Ele vai ao encontro dos irmãos que estão ali naquela casa orando. O texto nos diz que ele bate na porta, que ele chama, e uma pessoa por nome Rode vai ao encontro de Pedro, mas ao invés daquela pessoa simplesmente abrir a porta para que Pedro entrasse, na medida em que ela ouviu a voz de Pedro, simplesmente saiu correndo ao encontro dos demais irmãos para contar o que havia acontecido, para dizer que Pedro ali estava. E é interessante, amados, que nesse instante a reação da igreja foi a mesma reação das famílias da família daquela criança que nós narramos anteriormente. No verso de número 15, encontramos a seguinte expressão: estás louca? Sim. Quem, afinal de contas, poderia fugir da forte guarda montada por Herodes? Isso não era possível. Até que o texto nos diz que Pedro continuou insistindo, chamando. Aí eles finalmente vêm, se dão conta de que realmente algo extraordinário aconteceu. O texto nos diz que eles ficaram eufóricos. Tamanha foi a euforia que o apóstolo Pedro levanta a mão e pede para que eles se acalmem, para que Pedro pudesse testemunhar o que havia acontecido. Ora, meus queridos, meus amados, o extraordinário é uma realidade.
Deus, ele é servido sim em operar milagres, cumprindo, claro, sempre os seus santos propósitos. Aí, claro, nós precisamos destacar que Deus não está limitado a mim e a você, ao meu e ao seu credo. Aquilo que a minha ou a sua denominação diz que Deus é e faz. Não, Deus é Deus e ponto final. E ele faz tudo conforme lhe apraz, conforme diz as Escrituras. Portanto, Deus é aquele que opera por meio do extraordinário, bem como também por meio do ordinário. Ou vamos inverter a ordem, por meio do ordinário e também por meio do extraordinário. No que eu não creio? Eu não creio naquela coisa onde alguns marcam dia e hora para que Deus faça o extraordinário. Não, Deus não é posse de religião nenhuma. Deus é Deus e ponto final. Ele é servido em operar no ordinário, bem como também é servido em operar no extraordinário. Claro, tudo atentando para os seus santos propósitos. A questão e para a qual eu chamo a sua atenção nesse instante é: onde neste exato momento você precisa ver o extraordinário de Deus? De repente, na sua vida espiritual, promovendo um avivamento na sua alma, te dando um desejo maior por uma vida de oração, te dando um desejo maior por meditar nas Sagradas Escrituras, por estar na igreja em comunhão, adorando juntamente com os demais servos de Deus. Ou talvez a sua vida espiritual esteja bem e você necessite do extraordinário de Deus no tocante à sua vida física, de repente para a cura de uma enfermidade. Ou talvez você esteja à espera de um milagre no tocante à sua vida financeira. Enfim, no ordinário ou no extraordinário, Deus opera. Portanto, é preciso que você creia. É preciso que você não duvide do agir de Deus, porque Ele é aquele que trabalha para todos aqueles que nele confiam e esperam. Onde você precisa ver o extraordinário de Deus neste exato momento? Que Ele, segundo sua graça e infinita misericórdia, abençoe a sua vida e abençoe a sua família.